Olha à sua volta. Tudo tem uma forma pensada, estudada e muito bem projetada. Hoje vamos falar de design. Fala galera, tudo bem? Esse é o Fala FAAP e aqui você pode conhecer melhor todos os cursos da FAAP. No episódio de hoje vamos falar de design gráfico e de produto. E eu trouxe aqui para conversar comigo o professor Marcelo Farias e a aluna Gabriela Forjás. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Bom, quando a gente fala de design, as pessoas acho que sempre pensam em design, web design, design de produto, mas a profissão vai muito além disso, né? O que seria todo esse universo do design? O designer, eu acho que ele é o mediador entre um desejo, um objetivo e a maneira de fazê-lo. Então você tem um cliente e independente do que ele quer fazer, o designer ele vai possibilitar essa produção. Sempre trabalhando com o desejo, a beleza, a sedução e também nunca perdendo o foco do porquê você está fazendo aquilo. Então ele é sempre funcional. Falando no porquê de fazer aquilo, professor, por que fazer um curso de design? Bom, principalmente porque design ele lida com mudanças e transformações. Então esse projetar o futuro, ele se dá por meio de uma entrega de valor. Então é um valor estético, é um valor simbólico e é um valor pragmático. E as empresas estão interessadas em profissionais que consigam, projetar esse futuro considerando esses diferentes aspectos. Agora nós temos a parte, o curso chama design gráfico e de produto. Qual a diferença de um para o outro? Começando com o design gráfico, assim. Para fazer essa distinção, eu gostaria de colocar que o que difere o designer das outras profissões é o modo como ele pensa. Então, assim como o escritor precisa dominar a escrita para entregar o seu produto, o designer ele precisa dominar algumas linguagens, que são linguagens não verbais. O design gráfico, ele é o que você faz. É o que eu faço, eu estudo design gráfico. Ele está na comunicação visual, mas no meio 2D, assim. Pode ser para uma marca, para uma empresa, para um livro, para um projeto, para um edital. Você vai deixar de uma maneira muito arrojada a mensagem que você está querendo passar. O design de produto, ele naturalmente, ele atua em segmentos no qual existe uma materialidade. Ele lida com essas materialidades e transforma isso em produto. Mobiliário, automóvel, utensílio doméstico, ou seja, é dentro desse campo que ele trabalha. Gabriela, normalmente as pessoas que se formam em design vão trabalhar em escritórios de design, mas eu estava conversando com você e descobri que você está tomando um caminho diferente, que é mais uma das opções. Conta um pouco da sua história. Eu trabalho com estampas e aí eu comecei a fazer estampas em tecido de uma maneira artesanal. E eu acho que a FAAP, ela me ajudou muito no sentido de... A gente teve uma proximidade muito grande com a execução dos nossos projetos. Eu podia ter uma ideia, o professor me ajudava a entender essa ideia e a estrutura das oficinas e os técnicos me ajudavam a executar essa ideia. Então você acaba virando uma pessoa que é muito capaz de absorver um pouquinho, entender sobre várias coisas diferentes e realizar. Então eu decidi fazer um negócio próprio, estou muito feliz, mas eu acho que foi muito por essa... eu ficar à vontade, sabe? Para permear outros setores. Como o designer lida com a criação e com o projeto, possibilita que ele seja capaz de enxergar, identificar e criar oportunidades de negócio. E a FAAP oferece esse amparo. Oferece essas condições, Nós temos, além de uma estrutura física que oferece ateliê de metal, ateliê de madeira, ateliê de gravura, ateliê de impressão, de fotografia, de prototipagem digital, Nós temos uma equipe de professores nas diferentes áreas, com experiência no mercado, que possibilita essa articulação entre aspectos teóricos, conceituais e práticos. Ou seja, isso, de fato, é um diferencial no curso de design da FAAP.
Além do que, a FAAP tem tradição em artes e eu acho que isso forma um aluno com um senso crítico muito mais apurado. O que você pode contar sobre isso, Gabi? Para o estudante de design, nessa área das artes, é muito interessante, porque você pode ter um desenvolvimento artístico, que é paralelo à sua formação de design, estando nas oficinas. Enfim, você tem muitas possibilidades de experimentação e também de contato, porque se você está lá, pode ter um estudante de artes visuais que está produzindo alguma coisa, você olha, conversa. Então, eu acho que é um ambiente muito legal, assim. Agora, qual seria o perfil de um aluno de design? Eu diria que esse espírito de aventura, né, no sentido de desvendar o mundo, né? Olhar para o seu entorno e, de fato, ter interesse em entender como as coisas funcionam. Se eu, que sou aluna de rádio e televisão aqui da FAAP, já estou com vontade de estudar design, eu imagino quem está assistindo a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo nosso bate-papo. E você aí, ficou curioso sobre o universo do design? Então vem estudar na FAAP.